Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Acho que deu. Calma aí. Ô, gente, deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Vocês falam presença aí para mim ou digita, por favor. Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para todo mundo. O Ademar tá aí? Gente, eu preciso fazer essa... Beleza, eu preciso fazer a chamada. Alice Coelho. Bom dia. Cadê a Alice Coelho? Tá não? Alice Soares. Alice Vieira. Gente, eu tô pondo falta pra galera. Se tiver aí, fala presença, por favor. Ana Júlia. Presente. André. Presente. Bruna. Alice Coelho está presente. Alice Coelho. A Bruna. Bruna. Aqui. Débora. Presente. Eduardo. Presente. Frederico. Gabriel Rodrigues. Gabriel Rodrigues. Giovana. Presente. Guilherme. Presente. Gustavo. Presente. Isaac Baruch. Isaac Sade.
João Otávio. Presente. João Paulo. Presente. Júlia Breder. Júlia Breder. Júlia Faria está ali. Júlia Vieira. Júlia Vieira. Presente. Picada, Júlia Faria. A Picada está também, né? Alice Vieira voltou. Larissa. Larissa. Tá não, gente? Larissa tá. Letícia de Sá. Presente. Letícia Lima Rodrigues. Lucas. Maria Clara. Maria Clara. Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda Gomes. A Gomes não? Não. Maria Yasmin. Também não, Maria Yasmin? Presente. Mariana Mendes. Tá ali. Matheus Gouveia. Presente. O que você quer falar, Gustavo? Foi sem querer, desculpe. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Sara. Presente. Vitor. Vitor. Vitória. Presente. O Vitor tá? Então, só para conferir para quem eu dei falta, porque eu vou passar essa lista para a Karine. Vitor, Pedro, Maria Eduarda Gomes, Maria Clara, Isaac. Ô, Fernando, o Vitor tá. O professor é presente. Maria Eduarda Gomes, Maria Clara Lacerda, os dois Isaac. E a Alice Soares, certo? Então, vamos para a minha outra tela. A gente vai corrigir aquele exercício que ficou sem corrigir aquele dia. Bom dia de novo, para quem não tinha falado. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Sim. Então tá. A gente vai continuar no exercício 4 que a gente tinha parado. A gente estava falando de movimento e repouso e de trajetória também, dependendo do referencial. Então, a gente está na página 114, se não me engano. Deixa eu conferir. Não é 114 ainda não, porque eu falei que o exercício 4 ficou sem corrigir. É na 112, deixa eu colocar aqui. Então, é na página 112. Então, vamos lá. O exercício 4, que ficou sem corrigir. Para um referencial situado em uma estrela distante, a Terra se move ao redor do Sol em um movimento quase circular. É aquela história, tendo como referência o Sol, o espaço, a gente observa que todos os planetas giram ao redor do Sol. É o modelo heliocentrismo.
Para uma pessoa na Terra, qual seria a trajetória dessa estrela? Para uma pessoa na Terra, é como se eu considerasse o modelo geocentrismo. Eu vejo tudo girando ao redor da Terra, eu vejo o Sol nascer e o Sol se pôr. Então, tá aqui, ó, também se move em círculo, porém, como a estrela está muito distante, esse movimento circular é quase imperceptível aos nossos olhos. Mas aí, como eu disse, vou repetir, tendo como referência o Sol, eu vejo o Sol nascer, o Sol se pôr. Então, a mesma coisa, se eu estou como referência lá no Sol, eu vejo a Terra mover ao redor. Se a minha referência é aqui na Terra, eu vejo o Sol mover ao redor. Depende do referencial adotado. Então, se vocês colocarem aqui, até aqui tá bom. Também se move em círculo. Posso ir para o próximo ou alguma dúvida nesse? Gente, se ninguém fala nada, para mim tá ok, tá? Eu vou seguindo. Agora a gente vai para a página 114, o exercício 5. Um barco se desloca com velocidade constante em relação ao mar. Em um determinado instante, uma pessoa no alto do mastro do navio solta uma pedra que se desloca praticamente livre de resistência do ar. Tá falando que não tem vento, tá? Não vai nem para frente nem para trás. Então, estou considerando o barco no movimento retilíneo, uniforme, e não estou considerando o ar. Cadê? Desenhe no espaço a seguir qual seria a trajetória da pedra vista por uma pessoa que a soltou e qual seria a trajetória vista por uma pessoa fixa em um ponto da água. Isso aqui não tem muito erro. É igual a história de eu lançar um objeto para cima no ônibus e ele voltar na minha mão, considerando o movimento retilíneo uniforme. Não pode acelerar, não pode fazer curva, não pode frear. Só serve para movimento retilíneo uniforme. Sempre a pessoa de dentro do ônibus, de dentro do barco, de dentro do helicóptero, vai ver reto. Retilíneo uniforme, que a gente fala. Trajetória retilínea, nada mais é que reto. Então, a trajetória vista pela pessoa que soltou é uma reta. Agora, quem está do lado de fora vê o arco de parábola. Por que vê o arco de parábola? Que, na realidade, é a composição de dois movimentos. É o movimento horizontal do ônibus, do barco, do helicóptero, e o movimento de queda livre da gravidade, por ação da gravidade. Eu não lembro o aluno que citou vetor. Então, eu tenho um vetor na horizontal, um vetor na vertical. Na hora que eu tiro o resultante disso, dá uma diagonal aqui. A composição dessas diagonais dá esse arco de parábola. Por que a gente não vai detalhar isso agora? Depois a gente vai ter um capítulo de vetor. Não é o caso agora. Então, como eu disse, para não ter erro, quem está no objeto que está movendo em retilíneo uniformemente, o que é retilíneo uniformemente? Velocidade constante em linha reta. Essa pessoa vai ver sempre uma reta. Para quem está fora, observando tudo, vê a composição dos dois movimentos, vê um arco de parábola. É só desenhar isso aí na apostila. Certo? Eu vou falar... eu ia falar de velocidade, mas eu vi aqui o dever de casa. Eu pedi a Karine para marcar lá no grupo. Então, nós vamos corrigir do 1 ao 3, que era o dever de casa. 1 ao 3 da página 130. Sempre vai ser assim, tá? Eu dou um dever e corrijo ele na aula seguinte. Nunca vai ficar sem corrigir, não. Só que vocês têm que fazer, que se ficar só copiando, não aprende, não. Tem que praticar. Então, primeiro, da página 130 do exercício proposto. Os conceitos de movimento e de repouso são relativos à adoção de um certo referencial. Sim, isso é uma afirmativa. Para eu responder que um corpo está em movimento ou que está em repouso, eu tenho que perguntar em relação a quê? Que na prática a gente falou que seria um ponto de vista. Ele tem que ter um referencial para se basear. O bate-papo está chegando muito atrasado aqui para mim. Então, eu achei que vocês iam mandar automaticamente, ninguém mandou. Depois eu vou confirmar com a Karine como é que vai ser isso. Na aula seguinte eu falo com vocês sobre mandar ou não dever, ok? Por enquanto, vamos corrigir. Então, estou continuando na página 130, o exercício 1. Nesse sentido, não há um objeto que esteja em movimento ou em repouso para todos os referenciais. Sobre essa questão da relatividade do movimento, julgue a afirmativa a seguir. Então, é uma hipótese que ele, como diz o outro, não deu nome aos bois, chamou de A, B, C, vai da imaginação da gente.
Se o objeto A estiver em movimento em relação a um outro objeto B, e este estiver em movimento em relação a um terceiro C, e se A, então A está em movimento em relação a C. É bem subjetivo, como eu disse, não deu nome aos bois. Se falasse um carro, uma rodovia, um poste, era mais fácil de analisar. E foi isso que eu fiz. Eu peguei isso que ele falou aqui e tentei trazer para uma realidade. Deixa eu ver se eu escrevi isso aqui. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Escrevi. Olha só o que eu pensei como referência. Deixa eu dar um espaço aqui. Tenta imaginar a situação. Ele não falou quem é A, quem é B, quem é C, tá? Eu peguei o A que eu quis e analisei dentro do que ele falou. Se A for um automóvel numa estrada, porque ele falou que o A está em movimento em relação a um outro. O B, eu chamei de um poste fixo, tá valendo, ó. Se A é um automóvel numa estrada e se B é um poste à margem da estrada, A está em movimento em relação a B, que é o que está na justificativa. E aí ele falou de um terceiro C, que também estaria em movimento, se C foi motorista. Vamos tentar pensar se isso aqui é válido, olha. A é meu carro em movimento, B é o poste na estrada. Em relação ao carro, o poste está em movimento. Em relação ao poste, o carro está em movimento. É aquela história que eu falei que o menino olha da janela e fala, olha, mãe, a árvore passando. É verdade. Em relação ao carro, a árvore está em movimento. E se C for o motorista, por exemplo? Se C é o motorista, o carro não está em movimento em relação a ele. Então, a afirmativa não é correta, ela é falsa. Lembrando que aqui não falou de automóvel, nem de motorista, nem de poste. Eu escolhi esse referencial para me ver se ele adequava a qualquer situação. Que o exercício propõe isso, que essa afirmativa se adequa a qualquer situação. Não se adequa. Vocês vão ter que colocar um exemplo para vocês entenderem. Eu preciso esperar para vocês copiarem? Preciso, galera? Não precisa não. Eu não ouvi. Por mim não precisa, não. Não precisa tirar print, não. Depois eu vou mandar na WebGIS, eu mando no final da aula. É só se alguém estiver copiando agora. Então, posso ir para número 2? Pode. Então, beleza. Parece que a Sara disse que está copiando, mas eu acho que eu vou conseguir deixar número 1 aqui. Ó, a 2, da página 130. Durante muito tempo na história da humanidade, aceitou-se um modelo geocêntrico. Geocêntrico é aquele que a Terra é considerado o centro do universo. É só olhar a origem da palavra, né? Geo de terra, centro, centrismo, segundo o qual a Terra está fixa no espaço e todos os corpos celestes giram ao redor dela. Hoje, o modelo vigente é o heliocentrismo. Hélio vem do grego, vem de sol, que afirma que a Terra se move em torno do Sol, juntamente com todos os planetas do Sistema Solar. Identifique o referencial de cada um desses modelos. Eu falei no início da aula. Se eu estou no espaço, se eu estou numa nave no espaço, eu vou ver todos os corpos celestes girando ao redor do Sol. Se eu estou na Terra, eu vejo o Sol nascer, eu vejo o Sol se pôr, eu vejo lua crescente, lua minguante, por aí vai. Em relação ao meu referencial da Terra, os objetos é que giram ao nosso redor, vamos dizer assim. Olha lá, ó, para o modelo heliocentrismo, o referencial está num ponto do Sol. Para o modelo geocêntrico, o referencial está na Terra. Ô, Vitor, você entrou e agora, você lembra se eu tinha te dado falta? Porque eu vou passar aquela presença lá para Karine.
Posso ir para o terceiro ou tem que esperar copiar? Pode passar. Então, vamos. Esse aqui eu coloquei até uma figurinha para ilustrar. Durante o jogo de futebol, um jogador habilidoso deu um drible chamado lençol. Quando o marcador veio em direção a ele, o habilidoso jogador chutou a bola para cima, que do ponto de vista do narrador da partida, descreve a trajetória parabólica. Parabólica, arco de parábola, é a mesma coisa, tá? É aquela história que teve uma composição do movimento na horizontal e do movimento de queda livre. Eu tenho um vetor na horizontal, um vetor na vertical. Na hora que eu tiro o resultante disso, eu tenho uma diagonal. Aí a composição dessas diagonais dá o arco de parábola. Encobrindo o marcador. O jogador acompanhou todo o movimento da bola que voltou para os seus pés pouco tempo depois. Descreva a trajetória da bola a partir do ponto de vista do jogador habilidoso. É a mesma história do barco, do ônibus, para a pessoa que está em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, vai ver tudo numa trajetória retilínea. O jogador habilidoso vê a bola sair, eu não sei se esquerdo ou direito, mas só para vocês entenderem. Ele vê a bola sair do esquerdo e ir para o pé direito, ou o contrário. Ele vê a bola sair do pé direito e ir para o esquerdo. Ele vê uma trajetória reta, horizontal, retilínea. Agora, para o carinha que está observando, para o narrador, ele vê cobrir o outro jogador. Então, ele vê o arco de parábola, ele vê o lençol lá. Ó. Eu acho que eu escrevi isso aqui, vamos ver. O jogador habilidoso acompanha o movimento horizontal da bola. Dessa forma, ele vê uma trajetória retilínea. Para esse cara aqui, o jogador habilidoso, saiu de um pé e foi para o outro. Ele vê isso reto. Ele vê a bola rolando no chão, vamos dizer assim, ou que seja no ar, mas para ele isso é reto. Para quem está de fora, na arquibancada observando, vê esse arco de parábola aqui, ó, como se ele encobrisse o outro jogador. Certo? A gente agora, então, vai continuar na matéria. Agora a gente vai falar de velocidade. Posso ir para velocidade, todo mundo? Ô, Fernanda, volta na 2 rapidinho, fazendo favor. 2. Para o modelo heliocêntrico, o referencial está no Sol. Para o geocentrismo, está na Terra. Alice Coelho. Eu não me lembro se eu dei falta. Deixa eu ver se ainda está aqui para mim. Tá. Alice Coelho, eu não dei falta. Eu dei falta para Alice Soares, para os dois Isaac, para Maria Clara Lacerda, para Maria Eduarda e para o Pedro. Posso continuar? Pode. Então, agora a gente vai falar sobre velocidade. Estou na página 114. Volta lá. Que a gente estava corrigindo o exercício, mas a gente não falou sobre velocidade. Vamos entender o que é velocidade. Eu coloquei aqui, ó, é a rapidez com a qual um corpo se desloca de um ponto para o outro. Eu não posso levar ao pé da letra a palavra velocidade, não. Eu não lembro qual foi o aluno que mencionou isso. Tem velocidade escalar e tem velocidade vetorial. Faz diferença? Faz. Vamos ver se vocês me entendem. Imagina que eu saí da porta da sala de aula e dei uma volta como se eu andasse em círculo, um círculo com o maior raio possível que você consiga imaginar aí, e voltasse na porta. Vamos supor que nessa minha trajetória eu andei, vamos pensar que essa sala tem 5 metros de comprimento e 3 de largura. Então, eu andei 3 mais 5
mais 3 de novo, mais 5 de novo. Eu andei 16 metros. Aí eu marcaria no meu relógio. Quanto tempo eu gastei para isso? 4 segundos? Então, eu andei 16 metros em 4 segundos. 16 dividido por 4 dá 4. Então, eu teria uma velocidade de 4 metros por segundo. Isso seria minha velocidade escalar. Eu pego a distância total que eu andei e divido pelo tempo que eu gastei. Porém, se eu estiver falando de velocidade vetorial, olha como é que isso muda. Eu falei que eu saí da porta e cheguei na porta. Quando eu falo de velocidade vetorial, estou falando de deslocamento. Tem diferença, Fernanda? Distância e deslocamento? Tem. Distância é todo o caminho percorrido, todo ele. Se você fazer zigue-zague, eu vou somar o seu zigue-zague. Tudo que você andou é distância. Quando eu falo deslocamento, só me interessa aonde você saiu e aonde você chegou. Se eu falei que eu saí da porta e cheguei na porta, eu não tive deslocamento. Então, a minha velocidade vetorial seria nula, porque seria deslocamento dividido pelo tempo, e eu não desloquei nada. A gente vai ver isso com calma, vai aparecer nos exercícios. Eu só quis comentar. Como a gente está estudando cinemática, e cinemática é estudo o movimento sem preocupar com as causas. Depois a gente vai estudar dinâmica, que estuda o movimento preocupando com as causas. Aí a gente vai aprofundar mais nessa história de velocidade vetorial, velocidade escalar. Por enquanto, a gente só vai falar isso aqui, ó. É a rapidez com a qual um corpo se desloca de um ponto para o outro. Eu vou considerar o caminho todo que ele percorreu. Eu recebi o recado aqui, tá? Tomara que ela consiga voltar para ela ouvir a aula. De qualquer forma, está sendo gravada, eu vou postar depois. Mas o bom... Tipo assim, ela mudou, aí a internet está oscilando muito. Aí diz ela que caiu. Eu entendi. Obrigado por avisar. Mas vamos lá, então. Velocidade é a rapidez com a qual um corpo se desloca de um ponto para o outro. Velocidade média é o deslocamento, a distância total dividido pelo tempo gasto. Eu vou até mudar isso aqui, vou até chamar de distância total. Eu vou explicar o que é isso agora. Deixa eu só mudar essa palavra aqui, senão vocês não vão entender. Distância total. Se eu falar assim, fui de Manhuaçu a Belo Horizonte a 70 km por hora. Quer dizer que no velocímetro do carro do seu pai, da sua mãe, do Uber, quem quer que seja, estava marcado o tempo inteiro 70 km por hora? Quando eu falo que eu fui de Manhuaçu a Belo Horizonte a 70 km por hora, foi o tempo todo 70 km por hora? Me ajuda aí. Sim ou não? Eu acho que não. Não. É a mesma coisa de eu chegar na sala de aula e falar assim, a nota média da turma foi 6 na prova. Todo mundo tirou 6? Não. Não. Teve gente que tirou 2, teve gente que tirou 8, teve gente que tirou 10. Na média, no geral, deu 6. A velocidade média é a mesma coisa. Quando eu falo que eu fui de Manhuaçu a Belo Horizonte a 70 km por hora, é a minha velocidade média. Eu freiei, eu acelerei, eu parei para tomar um lanche. Sim, considero até o tempo que eu parei para tomar um lanche para eu achar a velocidade média. Se eu falar assim, parei 10 minutos para lanchar, andei mais 1 hora, depois andei mais 40 minutos, eu vou somar meu tempo todo. 10 minutos, mais 1 hora, mais 40. Quando fala velocidade média, considera-se o tempo da viagem toda. E velocidade média é isso. Então, velocidade média é igual a distância total dividido pelo tempo total. Aí eu peguei um exemplo. 1 km por hora. Ah lá, então quer dizer que eu andei 1 km e gastei 1 hora. Só que quilômetro para metro, para eu converter, 1 quilômetro não é 1000 metros? Ou tem alguém que não sabe disso? 1 quilômetro é 1000 metros. E 1 hora é 3.600 segundos? Vamos ver como é que eu fiz isso. 1 hora não tem 60 minutos? Cada minuto não tem 60 segundos?
Quando eu faço 60 vezes 60, eu acho 3.600. Por que eu estou fazendo isso aqui? Vocês verem que eu vou cair numa decoreba, olha. Então, eu tinha 1 km por hora, agora eu tenho 1.000 metros dividido por 3.600 segundos. Aí eu fiquei com 1 metro dividido por 3,6 segundos. Para me cair nessa decoreba aqui, olha, 1 metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. É uma conversão, é uma regrinha que a gente vai usar. Toda vez que eu tiver 1 metro por segundo e quiser dar a resposta em quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6, por causa dessa conta que eu mostrei aqui. Toda vez que eu tiver quilômetro por hora e quiser passar para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Por que é interessante eu saber disso? No nosso cotidiano, usa-se muito quilômetro por hora. No exemplo que eu dei, eu falei que eu fui de Manhuaçu a Belo Horizonte a 70 quilômetros por hora. Nas placas da BR está assim, velocidade máxima, 80 quilômetros por hora. Então, quilômetros por hora faz parte do nosso cotidiano. Só que no Sistema Internacional de Unidades, que é o padrão do mundo inteiro, a velocidade é dada em metro por segundo. Por isso que eu tenho que saber converter uma para outra. E converte nessa regrinha aqui, ó. Por exemplo, 20 metros por segundo. Quando eu multiplico por 3,6, dá 72 quilômetros por hora. E o mesmo vai valer para cá. Se eu tivesse 72 quilômetros por hora e dividir por 3,6, eu vou achar o 20 metros por segundo que eu tinha antes. É uma decoreba, para você não ficar fazendo isso aqui o tempo inteiro, passando quilômetro para metro e a hora para segundo. Aí eu coloquei uma observação aqui, ó, do que eu falei lá no exemplo da sala de aula. Distância representa todo o caminho percorrido, toda a trajetória desenvolvida. Como eu disse, se você andar em zigue-zague, eu vou somar toda essa distância que você percorreu em zigue-zague. Deslocamento, não. Deslocamento me interessa aonde você saiu, aonde você chegou. É o menor caminho entre o ponto de saída e o ponto de chegada. Não importa a trajetória. Aí eu coloquei aqui que o QR Code da página 117 vai falar sobre velocidade de satélite, de espaçonave, depois vocês assistem aí. Eu não coloquei aqui para a gente assistir junto, não. Aí nós vamos para o exercício da página 118. Deixa eu só ver o que vocês estão perguntando. Mas por que 3,6 segundos que transformou em... Não, vamos de novo, não é isso não. Pega essa conta que eu fiz aqui, onde eu estou passando o cursor, olha. Era 1 quilômetro por hora. Mas 1 quilômetro tem 1.000 metros, para eu converter naquela tabelinha quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Vocês já devem ter estudado isso na matemática. Eu andei 3 casas, então 1 quilômetro tem 1.000 metros. Essa barra aqui quer dizer dividido. Ela continua aqui, ó, dividindo. Aí eu peguei essa hora e transformei para segundo. Como é que eu fiz isso? 1 hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Aí, quando eu faço 60 vezes 60, dá 3.600. Aí, olha o que eu fiz. Se eu dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo, eu não altero a equação. Então, eu peguei o 1.000 e dividi por 1.000, deu 1. Eu peguei o 3.600 e dividi por 1.000, deu 3,6. Então, ficou 1 sobre 3,6. Esse sobre é dividido. Por isso que aqui ficou assim. Aí, você não vai fazer isso toda hora. Por exemplo, se eu te der 20 km por hora, você não vai fazer 20.000 metros, 3.600 segundos. Não precisa de você fazer isso. Você vai transformar direto na regrinha que está ali. A gente vai usar a regrinha. Certo? O que está escrito embaixo de velocidade média. Velocidade média é igual a distância total sobre tempo total. Velocidade, aí esse 1 km por hora é um exemplo. Podia ser 10, podia ser 20, podia ser 50, mas a fórmula é essa aqui, velocidade média é igual a distância sobre tempo. Deixa eu realçar ela aqui. Isso é uma fórmula. Ou tem gente que gosta de chamar de regrinha. Isso é uma regrinha. Acho que azul fica melhor.
Então, velocidade média é igual a distância total sobre tempo total. É isso que está escrito aqui na frente, eu coloquei na forma de fórmula. Posso seguir? Pode ir para o exercício? Por mim, pode. Então, nós vamos para a página 118, o exercício 6. Em uma corrida de Fórmula 1, o piloto conseguiu realizar uma volta, aí ele está falando que uma volta é 5.000 metros, em 1 minuto e 20 segundos. Determine a velocidade média ao final dessa volta. 1 minuto e 20 segundos. Para eu somar, subtrair, tem que estar na mesma unidade. Então, na hora que ele falou 1 minuto e 20 segundos, eu tenho que pegar esse minuto e passar ele para segundo também, olha. Ficou 60 mais 20, então deu 80 segundos. E ele falou que a distância de cada volta é 5.000 metros. Vamos aqui, distância igual 5.000 metros. Aí eu peguei a fórmula, velocidade é igual a distância sobre tempo. Então eu peguei velocidade é igual a 5.000 metros dividido por 80. E peguei os 5.000 e dividi por 80. 62,5 metros por segundo. E se eu quiser dar essa resposta em quilômetro por hora? Eu multiplico por 3,6. O exercício não pediu, tá? Eu estou fazendo para vocês verem como é. Vezes 3,6. Vamos ver quanto dá. R$ 62,5 metros por segundo, vezes 3,6. 225 quilômetros por hora. É assim que a gente vai fazer. Ao invés de eu pegar 62,5 metros, aí eu tenho que voltar 3 casas. 0,0625. Aí pegar esse... Não, desculpa. É aqui que eu estou falando, não. Em vez de eu pegar aqui 5.000 metros, dá 5 quilômetros. 80 segundos eu teria que dividir por 3.600. Olha como é que vai complicando. Aí eu aplico essa regra aqui e acabo com a conversa. Se está em metro por segundo e eu quero em quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Se está em quilômetro por hora e eu quero metro por segundo, eu divido por 3,6. O que eu tenho que prestar atenção antes de fazer o exercício? Ou eu trabalho com metro por segundo, ou eu trabalho com quilômetro por hora. Se eu for trabalhar com metro e segundo, tem que estar tudo em metro, tudo em segundo. Se eu for trabalhar com quilômetro por hora, tem que estar tudo em quilômetro, tudo em hora. E converter depois é só eu usar a regra. Ou eu vou multiplicar por 3,6, ou eu vou dividir por 3,6. Mas observa que esse minuto eu não pude usar. Eu tive que passar ele para segundo, porque aqui minha distância está em metro, então meu tempo tinha que ser segundo. Certo? Fernanda. Oi. Eu só não entendi essa parte aí dos 5.000. Os 5.000, ele falou aqui no exercício que era uma volta, ele colocou entre parênteses, que seria 5.000 metros. Então, é a distância. Tá. Então, é a distância da volta. Certo? Certinho. Posso ir para o 7º? Vou ir, hein? Imagine que você deve efetuar uma viagem de 100 quilômetros e que a rapidez média em todo o percurso seja de 60 quilômetros por hora. Então, ele está pedindo para eu pensar que eu vou viajar uma distância de 100 quilômetros e que a minha velocidade média é de 60 quilômetros por hora. Responda. Somente com esses dados é possível determinar o tempo gasto na primeira... Não, eu ia falar metade, mas não é metade. Nos primeiros 30 quilômetros de viagem, eu coloquei minha resposta ali, eu não queria que vocês vissem, deixa eu voltar. Vamos pensar no que ele está me perguntando. Eu vou andar um trecho total de 100 quilômetros, com uma velocidade média de 60 quilômetros por hora. Lembrando que a média é a distância total dividido pelo tempo total da viagem.
Aí ele está me perguntando: tem como você saber qual foi a sua velocidade